sentado aqui. Se você não me manda mensagem, eu tá sentado no sofá assistindo televisão ali. Não esquenta não. Cabeça às vezes falha, né? Fica tranquilo. Mas é bom, eu quis fazer essa aula porque sábado faltou 3, né? Então, se eu não reponho pelo menos aí, vamos dizer aí, 2, se eu não repor, aí fica muita falta, né? Aí fica ruim, que aí o povo vê. Então, até também estar pensando em falar para vocês, procurar não faltar, a não ser por trabalho, né? Certo. Não, beleza. Então fica, depois tem que repor, assim, não é obrigado a repor, né? Só que se não repor, aí fica um monte de falta, né? Imagina. E aí fica meio estranho, estranho diante do pessoal lá. Então é melhor fazer esforço para repor. E para vocês também é bom, né? Fica bom para os dois lados. Você já aqueceu? Já está aquecido? Já tocou? Eu já tava tocando já. Já aqueci tudo, afinei. Tá. Uma coisa, você conhece todas as escalas maiores? Maior, sim. Sim. Dó sustenido maior, ré bemol maior. Sim. É interessante saber, né? Porque é a base, né? Pelo menos. Mas eu não faço exercício. Eu nunca fiz exercício das escalas, né? Eu sei as escalas agora, fazer o exercício aqui na trompa, eu nunca peguei para fazer. Uma coisa interessante que eu acho que você podia fazer é escolher tipo uma escala por dia ou por vez que você vai estudar. E aí você pode fazer ela em várias articulações, tá? Por exemplo, é bom sempre começar pelo frulato, né? Porque aí porque pela aquela questão da vazão do ar, né? Que você coloca muito ar para funcionar, digamos assim. E aí quando você vai tocar as outras articulações, você melhora a sua condição de som, o som fica mais gordo, mais cheio, porque você usa bastante quantidade de ar, né? Vamos fazer um teste? Vamos fazer aí com a escala de... Pode ser a escala de Dó maior, tá? Eu te dou. Então, Mas o flurato, você sabe que eu não manjo, né? Ainda, né? então, aí no caso, você tem que também estudar isso, tá? É muito importante você saber isso, porque é uma articulação que faz parte da trompa. Não é muito usual, né, em música, mas é uma articulação que pode do nada. E é bom também porque você tem que desenvolver, né? Não só desenvolver as articulações mais conhecidas, que é staccato, tenuto, ligado, e assim vai, né? Então, mas por agora, já que você tem essa dificuldade, não vamos fazer o frulato, mas fica tentando tocar o frulato, porque não é uma coisa impossível de se fazer, não. É uma coisa que todos nós podemos conseguir, né? Não é uma coisa assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Você não tem dinheiro para comprar é uma coisa, é difícil, né? Mas é uma coisa que
você tem tudo para fazer. Você tem a língua, você tem instrumento, você tem um ar. Então, tudo que precisa fazer, você tem. Né? Não é uma coisa assim, eu preciso ir lá no mercado comprar isso. Não, não é. E uma que também você tem que pensar no futuro, né? Porque você, como músico de igreja, ou como músico, na verdade, nós como músicos, nós temos que pensar principalmente na igreja, né? Por quê? Suponhamos que você vai para uma congregação. Chegando lá, não tem músico, só tem você, de sopro. Aí que você vai ter que fazer. Se você gosta mesmo de, às vezes, de querer dar aula, né? Tem gente que não quer dar aula. Tem gente que, eu não gosto de dar aula, eu vou tocar só para mim mesmo. Então ele não está nem vendo. Mas se for o caso, você vai ter que ser um professor. Mesmo que você não toque todos os instrumentos, mas hoje em dia existem métodos que são escritos propriamente para isso, para desenvolver uma banda, por exemplo. E você não precisa tocar saxofone, não precisa tocar clarinete para montar uma banda, entendeu? Então, por quê? Porque é só você ter uma noção, né? Por exemplo, de colocar o trompete, trombone, tuba, bombardino é igual a trompa, só muda o tamanho do bocal. Então, isso aí você já sabe. As posições também não é difícil, é basicamente as mesmas, né? Só muda o quê? O tom, né? Mas assim, no instrumento de palheta, você já tocou, né? Saxofone, é isso? Não, de palheta eu não sei tocar, não. Ah, não. Acho que o Rodrigo e o Danilo já tocou. Isso, os dois conseguem. É. Eu Mas só por, toquei os de metal, mas já toquei trombone, tuba, trompete. é. Então, mas por exemplo, é fácil. Porque aí no caso que vai acontecer, você só vai precisar aprender sobre a embocadura, entendeu? Do instrumento. Por exemplo, sabe, como coloca embocadura de sax, da clarinete. Ou seja, se aprender na clarinete ou aprender no sax, é a mesma coisa para o resto, né? Mas aí, voltando na questão que eu estou falando, o que eu quero dizer é que você precisa desenvolver isso porque você vai trabalhar. Às vezes você nem precisa ser um bom trompista, um cara, eu tô. Não, só que você ser estudante, você já pode desenvolver um trabalho. Por isso que é muito importante você guardar aquilo que eu falo, aquilo que o professor fala, aquilo que se aprende musicalmente, seja lá como coral, como banda, porque, cara, o dia de amanhã não, entendeu? Você tá aí na sede, a sede tem tudo, basicamente. Mas uma hora ou outra você vai, eu preciso mudar para um bairro. Chegando lá, cara, é você que vai dar o tom. Igual dois amigos meu aqui da nossa igreja, um toca sax, toca até bem, né? E ele aprendeu na igreja. Ele vai muito bem. E o outro irmão dele também toca tuba. E eles vão lá pro. Agora em dezembro eles vão mudar pro. Acho que é Amapá. E aqueles lados lá, você sabe como que é, né? Não tem nem energia direito. Hum. Então, ou seja, eles vão lá provavelmente para desenvolver o trabalho. Ou seja, agora quem que é os maestros? É eles, né? Até porque o pai dele vai fazer missão, né? Então eles, como são ainda de menor, assim, depende dos pais, eles vão junto. Mas é isso aí, que eu quero dizer, eu falei tudo isso aí por causa do frulato, né? Então é uma coisa que você tem que se empenhar em fazer, ou pelo menos em aprender a fazer. Porque mesmo às vezes que você não sabe fazer, você sabe falar para o aluno, eu sei como, entendeu? Porque às vezes por exemplo,
isso aconteceu comigo em Ribeirão Preto. Eu fui para uma congregação e chegando lá eu tive que dar aula de clarinete, sax tenor, de trombone, de tudo, basicamente. Então, o que que eu fiz? Eu usei a minha bagagem, né? Ah, mas Edgar, você era profissional, você é profissional. Não, não tem nada a ver. Esse trabalho, estudante pode desenvolver. Até porque no método ali está tudo prontinho para você fazer, né? Agora você tem que saber desenvolver as questões, digamos que musicais. Por exemplo, a articulação é muito importante. A articulação serve para todo mundo, desde o instrumento de cordas, metal, madeiras. É basicamente a mesma língua que você vai falar, né? Staccato é staccato. Aqui no Brasil, lá na China, staccato, né? Ou seja, a música ela é universal, né? Então é muito interessante pensar na trompa e pensar como músico no todo. Ou seja, não pensar. Tem músico que é muito bitolado, né? O cara assim, eu sou instrumentista. Então ele sabe muito sobre o instrumento dele. E aí ele fica tapado, cara. Ele não sabe sobre a vida do arranjador. Por exemplo, eu sou maestro do coral. Aí o cara coloca lá um hino lá, de tal arranjador. E às vezes o maestro nem sabe quem foi o arranjador, a história. E às vezes o hino que ele vai passar tem uma história. Então, ou seja, é interessante ele, como maestro, saber isso. Saber a história, saber o porquê que o arranjador ou o compositor fez aquela música, em que situação ele fez. Porque isso aí dá toda a diferença para você fazer o quê? Interpretar direito a peça. Eu vou tocar uma peça de Strauss para trompa. Tem bastante, né? Strauss, ele era trompista, se eu não me engano. Um negócio assim. Então ele escreveu muito para trompa. Então eu vou tocar uma peça para trompa. Não é só pensar só na música, staccato, só na parte musical técnica. É legal você saber o quê? A história, entendeu? Porque aí você acaba sendo o quê? Um músico mais completo, né? E isso, dentro de uma igreja, vamos dizer que você vai fazer sucesso. Por quê? Porque a igreja, nós sabemos que o povo não é educado, não tem essa educação musical, né? Uma educação musical assim tão alta. Aprende o dó, ré, mi ali, geralmente coloca para tocar já. Então, se você tem essa bagagem, e hoje está muito fácil de você requerer ou você querer aprender sobre essas coisas, né? Informação hoje é para todo mundo, principalmente aqui onde nós mora, né? No Sudeste aqui, essa parte mais central do Brasil, né? Cara, então, falando, né? Buscando lá do Frulata, acabei falando um monte de coisa, mas tudo que eu falei serve muito para mim. Isso não quer dizer também que, Edgar, pô, então você é assim. Não, eu tenho que ser assim. Tenho que saber lidar, ser um melhor músico. E um melhor músico não é só tocar bem. Melhor músico é ele saber sobre o contexto geral da música. Porque uma hora ou outra você vai ser maestro na igreja, seja lá do coral, seja lá da mocidade, ou seja lá da banda. Você vai. Então é legal você ter essa bagagem, né? Para saber falar. E para saber enfrentar as pessoas também.
Porque às vezes você pode ser o quê? Confrontado, né? Né? E aí, quando você é confrontado, o que que acontece? E aí? O que que eu vou falar para esse cara aí, para tapar a boca dele? Vamos, né? Porque às vezes na igreja existe muito aquela questão do quê? Do povo não respeitar, não ter ética. Tá entendendo? Um não tem ética com o outro, o cara chega lá e você tá tocando sua parte lá e o outro tá reclamando lá, sabe? Aí começa a virar aquela coisa. E às vezes o cara, porque é filho do, vamos lá, filho do pastor, ou ele tem mais, ele nasceu ali na igreja, toda aquela questão de tradição, né? Uhum. Na igreja acontece às vezes esses embates. E é legal você ter bagagem para chegar nessa hora e falar, cara, eu não caí de paraquedas aqui não, meu. Entendeu? E aí você pode o quê? Confrontar o cara, falar, ó, não é assim que você tá falando não. Ah, mas eu aprendi assim, né? Tem aquele papinho, né? Ah, eu aprendi assim. O outro maestro que passou aqui, ele ensinou assim. Porque tem muito isso, cara. Às vezes você chega num grupo, o grupo já está formado. E são pessoas idôneas, né? Ali dos 50, 60, aquela idade que o povo já aprendeu muito. Só que às vezes aprenderam o quê? Aprenderam errado. Né? E você, agora, você tá com a verdade, porque você sabe sobre a música, você tem conhecimento. Só que, por exemplo, a banda não tem. Muitos músicos ali acham que toca. E como que você vai repreender um músico, entendeu? Você não pode ser mal educado. Você tem que saber o quê? Ter o jogo de cintura, né? Né? Então, é importante essa bagagem musical. Ler, buscar conhecimento. Outra coisa interessante que eu achei também, o maestro da nossa banda aqui, ele falou assim, ó, falando para os músicos, né? Falando, ó, vocês como músicos têm que tem que ter no mínimo 3 referências boas de instrumentista do seu instrumento, né? Se você é trompista, você tem que olhar pelo menos, escutar pelo menos 3 caras assim que você admira como trompista. Por quê? Porque se você ouve coisa boa, você vai provavelmente o quê? Transmitir coisa boa também. Agora, por exemplo, você toca trompa, só que você nunca escuta trompa. Tá entendendo? O cara Uhum. toca trompete, mas o cara nunca escutou um trompetista de verdade. Ou seja, ele está dificultando a vida dele. Ele está dificultando, porque quando você. Muita coisa musical, interpretação, muita coisa, quando você ouve, você aprende. Muito, cara. Interpretação de músicas, como interpretar uma música. E aquilo ali vai, digamos que mexendo com a sua essência musical para você ter a sua originalidade, sabe? Ser uma coisa sair de você. Porque tem coisas que não dá para o professor colocar na sua cabeça um chip e você vai tocar Mozart do jeito que tem que ser tocado. Não. Para vocês, principalmente nós que estamos aqui longe da Alemanha, então muitas das vezes nós não sabemos tocar as músicas alemãs. Nós sabemos tocar o samba, o pagode, o rap aqui, sabe? Vamos dizer, né? É claro que eu tô generalizando, né? Mas, por exemplo, concerto de trompa. Quem escreveu? Foi Beethoven, escreveu a sonata, Mozart.
Mozart é austríaco, entendeu? Como que você vai saber que o cara queria? Que jeito que você vai saber interpretar? Você vai saber interpretar, muitas vezes, ouvindo caras que já tocaram essa peça, que são lá, são alemães, por exemplo, são austríacos, cara que vive lá, entendeu? Essas grandes orquestras aí que tem na Europa, o cara pode tocar muito. O cara aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou outros países assim, o cara toca pra caramba. Mas se ele não tocar do jeito que a orquestra toca, não entra. Não adianta, você não vai entrar. Ou seja, se você não fala a língua dos caras, não adianta. Você pode ser um bom músico. É igual na empresa. Você faz ali a entrevista. Se o cara não for com a sua, se o administrador não for com a sua cara, se você não falar, digamos ali, o que eles querem ouvir, eles não vão te aceitar. Então, é muito interessante essas questões. Você aprende muito ouvindo. Então, seria legal, eu não sei se você tem costume de ouvir bastante trompista, mas é uma dica. É uma dica que você pode ser para você ou ser para algum aluno seu também, né? Para alguma pessoa que você conheça. Sempre é bom, cara, ter 3 pessoas assim que você admira. Ah, eu admiro o Radek. Por exemplo, eu como tropista, eu gosto muito do Radek Baborak, do Herman Baumann, tem o próprio Stefan Dor e outros tropistas, sabe? Então esses caras assim eu procuro ouvir o jeito deles tocar, porque olha o som do cara, como que ele consegue tirar esse som na trompa? Como que ele, nossa, esse staccato, caramba, staccato redondo. Às vezes eu como professor, às vezes nem eu sei dessas coisas, de como que esses caras conseguem fazer redondo, porque eu não sei fazer também. Então eu procuro fazer, eu procuro passar para os alunos, mas você ouvindo, você vai conseguir pegar isso. É igual você tem filho, cara, seu filho ele vai seguir a sua linha ali. Muitas coisas ele vai levar para frente porque aprendeu com você, entendeu? Então é muito interessante você ouvir esses caras e falar, nossa, som escuro, eu gosto mais de som claro. Então ouvir o cara que tem um som mais claro. Aí você fala, nossa, como que esses caras conseguem fazer isso? Como que você vai adquirir isso? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E digamos que é igual um gravador, né? Você vai gravando ali, a sua mente vai acostumando com aquele tipo de som. E você vai transmitindo. Parece que não, mas isso acontece, cara. Isso é latente aí. É muito verdade. Mas depois aí do discurso aí de 23 minutos, Não, esquenta vamos não, Ricardo. tocar. Mas eu acho que é válido falar. Eu acho que falar muitas das vezes é muito mais edificante do que tocar, cara. A verdade é essa. Às vezes é hora de falar, às vezes é hora de tocar. A verdade é essa. Então vamos agora para a parte de tocar um pouquinho. Mas você entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Não, entendi sim. Vale a pena pensar em tudo que eu falei aí, porque eu, como músico aí, esse ano eu faço 30 anos, cara, de trompa. Já fiz, né? Dia 20 agora, eu fiz 30 anos de trompa, basicamente. Cara, e ainda muita coisa eu não sei, né? Mas nós vai aprendendo. Aos pouquinhos nós vai aprendendo e levando para frente, ensinando outras pessoas, né? Que é muito importante.
Vamos lá então, Lucas. Vamos para a nossa primeira lição aí. Qual que lição que é? Era 56, né? 56 até 60. Então vamos lá. O Reginaldo levou um bocal para mim no final de semana. Só pedi para ele trocar a borda, que era o principal. Ah, é? Deu. Ele era. O que você Ele achou era, do. eu gostei, ele era maior aqui, o furo é maior, só a borda que era igual a essa. Daí ele vai levar um maior para mim nesse final de semana agora. Ah, legal, cara. Isso é muito importante. Aquilo que eu já falei sobre o local, né? Já falei para você, não precisa repetir. Mas é isso É, aí, vale a pena investir. E é um investimento, né? Que fica para a vida toda. Você gasta mas, 150, 400 conto agora, mas depois, cara, é igual eu tenho um bocal, eu uso bocal Paxma 4C. E eu já testei também um do Reginaldo, até eu fiquei uns tempos com dois bocais dele. Tem o bocal JK, tem um outro aqui que é o Dennis Wick. Já tive outro Paxman também. Só que eu fiquei trocando, mas o que mais deu certo para mim foi esse Paxman 4C. Ou seja, batia em outra porta, mas sempre voltava para o mesmo lugar. É o que mais combina. Então, o bocal é assim mesmo. Você vai testando até chegar num bocal que nunca mais você muda. Vamos lá? É, ó. Pom, pop, pabom, pop, pabom, pop, pabom, pop, pabom, pop, 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 papam, papá, pap, papam, pá, pap, papá, pap, papá. Vamos lá novamente? Tá, 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 pontuado, tá. né? Ó, Que ela é uma pontuada, né? isso. Só que aí, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse ponto aí, esquece esse ponto. Faz ela mais tenuto, mais longa.
Tá, 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 tá. Você só vai fazer curto a cocheia e a semicocheia. Senão Tá. fica muito. Fica o exercício quebradinho demais, sabe? Tá, 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 tá. Não. Tá, tá, papá, pá, papá, pá, papá, pá, papá, pá, papá, pá, papá. Vamos lá? Isso, corretinho, certinho. É desse jeito mesmo. 5 7. Próximo. Agora ele inverteu aí, né? A divisão. Pam, pam, bam, pam, pam, bam, pam, pam, bam, pam, pam, bam. Exato. Ó, Ah, vamos fazer aí umas dinâmicas. Então tá. é o seguinte, ó, do do início até o dó, você vai fazer piano, o primeiro pentagrama. No segundo pentagrama, do ré até o sol, você vai fazer forte, continua forte lá no lá, e a hora que você chegar ali no mi, né, que é o terceiro pentagrama, que você chega ali no mi, até ali você toca forte, certo? E depois, a partir do ré até o final, você toca piano. Entendeu?
Exato. Vamos fazer a mesma medição agora, oitava abaixo. E aí, sendo oitava abaixo aí, você vai fazer o exercício tudo forte, tá bom? Bom, bó, bom, bó, bom, bó, bim. Vamos lá? Faltou ar. Isso. É uma coisa, toca o dó e toca o sol. Toca o dó, do e o sol. Sol. O do de Não, baixo. o dó de cima. Isso. Toca outra vez. Você percebeu alguma diferença do timbre, da coloração da nota, das Eu, duas notas? eu percebi, mas na verdade eu percebo esse timbre nas intermediárias também. O que que Essa você mudança. percebe? Eu percebo do sol pro do lá. Não sei se sou eu, né? Deve ser eu. Que eu percebo que eu tô numa região bem grossa ali, né? Mais grave, nebulosa, e daí do lá fica mais timbrado, tipo. E a gente fala do trompete, né? Mais estridente. E aqui embaixo o dó tá mais. Daí o dó tá mais grave e o sol ficou mais timbrado, mais estridente, vamos dizer assim. Ah, entendi. Nesse caso aí, ó, eu entendi o que você quis dizer e é exatamente isso. Uhum, O dó, ele tá mais o quê? Mais gordinho, mais escuro. isso. Já É. o sol, ele sai bem, mais aberto, mais brilhante. Isso. Brilhante o nome. E aí, ó, o que acontece? Você é que manda no seu som. É claro que não é um passe de mágica. Vou pensar o som bem escuro em toda a tessitura, desde o dó grave até o dó agudo, que vai sair tudo. Não. Isso é uma coisa que você tem que imaginar sempre quando estiver tocando. Então, o que você tem que fazer? Aquele timbre do dó, você tem que manter lá para baixo. Do, sol, e não do, sol, té. O som sai, lá no grave está saindo muito aberto. Té, 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 té. E não pode. Fica feio isso. Uhum. Entendeu? Então você tem sol, pó, pó, do, si, lá, sol. E não, do, si, lá, sal. Mesma coisa. E então o que você tem que pensar, ó? Do, si, lá, pó, sol. E manter a mesma timbragem, tá? Isso você Uhum. tem que fazer concentrado.
pensando no som. Oi, não do, tá, 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 ti, tá, tá, ti, tá. Cada parte da trompa, a textura, você não pode ter um timbre. O timbre ele tem que ser. Sabe, aquele timbre gostoso, gordo, escuro. Tá bom? Tá. Pega aí, vamos fazer um teste só. Pega aí daquele lá agudo, só que oitava abaixo. E aí você vai lá pro final. Tá. Você vê, eu percebo nessa mudança, eu já percebo. Eu sempre percebi isso, só que eu achei que era assim, né, entendeu? Não, não é. É porque o que acontece? A embocadura, às vezes, ela é, digamos que ela é feita de períodos. O pessoal chama isso de quebra. O que quer dizer? Às vezes você dá uma mudadinha na forma da embocadura. E essa mudadinha, ou seja, muda a vibração, Hum, entendeu? Então, qualquer mudança aí, às vezes você nem percebe essa mudança, mas tem uma mudança. Por quê? Porque o som mudou. Então, quer dizer que alguma coisa mudou na vibração. E para você consertar isso, é você ouvir e tentar manter esse timbre, tá? E manter esse timbre, mesmo que haja alguma diferença, alguma mudança na embocadura, que seja imperceptível, mas aconteça, você tem que manter o som. E você tem que unicamente manter, pensar no som. Não pensa, ai, minha embocadura está mudando. Não, se ela estiver mudando, digamos assim, é problema dela. Mas eu tenho que me mentalizar o som que eu quero, tanto para grave como para agudo. Então eu tenho que, se eu vejo que tem uma diferença de coloração, eu tenho que trabalhar isso. Ou seja, eu vou trabalhar isso mentalmente para manter a mesma coloração, tá? Vamos lá, pega do mesmo lugar. É isso aí. Isso aí você tem que sempre tá ligado aí com essa questão de timbre, né? Para manter o timbre equalizado. É igual a mesa de som, né? Equalizar o médio, o agudo, o grave lá que o pessoal. Senão você muda o timbre da voz do irmão lá. Não pode. Ué, mas ele tá estranha a voz dele, né? Ou seja, quem tá mexendo o cara, ele tem que manter a voz da pessoa o mais puro possível, né? E às vezes ajudar ele, por exemplo, se ele tem uma voz mais opaca, que não tenha brilho, então ele tem que colocar o quê? Mais brilho. Se o cara tem a voz muito grave, muito escura, ele tem que mexer o quê? No agudo, colocar um pouquinho de agudo. Agora, se é aquele pastor que grita pra caramba, você tem que tirar um pouquinho. Ele vai reclamar, porque você sabe como que é os pastor, né? Alguns pregadores, na verdade, né? Eles pedem para colocar mais, né? E aí o técnico de som não fica nada
contente. Mas ele tá pregando lá, ele quer, né? Mas é assim mesmo, entendeu? Essa questão, a trompa é a mesma coisa, é questão de equalizar o som, manter o timbre. É aquilo que eu falei para você, cara. Se eu ouvir um trompista, pô, que som legal, é esse som que eu quero. O que você tem que fazer? Ouvir ele sempre, esse cara. É isso que eu quero. Porque é pela imitação, muita coisa é pela imitação que você vai adquirir. Eu não consigo falar para você, ó, faz um, às vezes, ó, colocar um. Não consigo, ó, você vai ter um som escuro agora. Eu posso falar algumas coisas que melhorem essa questão, né? Mas muito da coisa que se aprende musicalmente é ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo. Tá bom? Vamos para 58. Normal ou oitavado? Normal, do jeito que tá escrito. Cinquenta e nove. Eu tava treinando essa aí, me bananei todo. Começar de novo. Certo. Ali, ó, essa. Pam, papá, 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 papá. Cuidado para não fazer tão rápido, assim no coxinha. Pam, podá, podá, podá. Porque às vezes a semicoxinha pode virar o quê? Fusa. Então, ó. Pá, 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 papá, 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 tá, 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 tá. Tá bom? Tá.
Então, você estuda aí a 59, 60, 61, mais ou menos essas lições. Estuda aí a que você conseguir estudar, na verdade, né? 59, 60, 61. É tudo fácil, ó. 62, tudo mais ou menos igual, tá? Tá. 63 ali que começa a ficar mais legal também, né? Aí estuda aí uma essas lições, né? Tá. E essa lição que você está passando aí, ó, cuidado para ela não ficar também aquela coisa muito mecânica. Pá, 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 pá. Sem vida, sabe? Eu sei que está escrito desse jeito, só que tenta colocar aí uma coisa mais musical. Pom, popó, 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 popó. Essa semínima você não pode tocar ela curto. Por quê? Senão fica assim, ó. Pó, popó, 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 pó, popó. Ou seja, fica igual o resto. E fica também uma terminação de frase feia. Porque você está terminando uma frase. Então é pó, popó, 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 pó, pó. Estica ela ali, de uma certa forma, o máximo que você conseguir esticar ela. É claro que não vai virar dois tempos, né? Mas ela tem que ser um pouquinho mais longa, tá bom? Beleza. E é isso aí. Fica assim até sábado, se Deus quiser. Eu fiz um vídeo, tá? Eu só não consegui fazer o update, ficou grande pra caramba. Fiz no sábado, fiquei o dia inteiro fazendo, que é o Silent Night, né? E o outro eu comecei a fazer, só que eu já tava sem tempo para fazer, que é Mas, o Adash lá, né? Adafes, Adest. mas você mandou lá o. Eu mandei, só que não, eu não tenho, lembra que eu comentei que eu não tenho Wi-Fi aqui. Ah, tá. Aí quando eu fui subir, não foi, porque ele ficou muito grande, ele só pede para subir com Wi-Fi. Assim, a hora que eu vou na casa da minha avó, lá, na casa da minha mãe, daí eu subo, tá? Faz o possível porque ó, é legal, né? Porque eles querem todos os alunos participando. É legal para Certo. você também. E esses vídeos é assim mesmo. Eles ficam longos, então demora para fazer o upload lá, né? E aí eu vou gravar o outro. Sim, vou ver se eu. Grava aí e aí você manda lá. Mas tenta gravar rápido, porque já passou era até sexta-feira. Não, eu vou Então, gravar. ficando ali mais por questão que, para tentar juntar o máximo de aluno, né? Tem bastante trabalho para o outro. Mas é isso mesmo. Né? Eu mesmo, eu tenho que gravar 4 músicas duas até sexta e mais duas até sábado. E não é fácil, porque tem a questão musical, são músicas que muitas vezes eu não conheço, vou ler. E você, às vezes, o áudio que eles mandam também, por exemplo, eu gravei semana passada 2 músicas, cara, e uma tava bem ruim, aqui da banda de Hortolândia, que eles mandaram um áudio ruim. E às vezes tem divisão que você não consegue discernir como que é, porque você tem que tocar junto. Então você Uhum. tem que passar, passar. E aí, a hora que está legal, vamos supor, o cachorro late, o trem aqui passa e buzina. É Então bem isso aqui. é tudo Não, isso. Mas isso aí, todo mundo está no mesmo barco. Faz o é, curso aí, porque os meninos já mandaram lá. Tá bom? tá, beleza. Então fica na paz. Falou. Valeu, Edgar. Paz, hein? Tudo de bom. Igualmente.